Bom dia! Mais uma videoaula aí sobre Milton Santos e a pandemia. Hoje o nosso tópico é unicidade técnica. Então vamos entender aí o que é o conceito de técnica. Técnica nada mais é do que um conjunto de ações e procedimentos que caracterizam uma ação que visa um determinado resultado. Então, por exemplo, cozinhar um arroz. Cozinhar um arroz requer determinadas ações, determinados elementos: a água quente, o arroz, a panela, o fogão a lenha, o fogão a gás. Existe uma série de procedimentos que variam muito uns em relação aos outros. Mas a sequência da execução também pode variar de acordo com a maneira como a pessoa faz o arroz. Uns deixam fritar o arroz primeiro, depois põe água. Outros já põem água com arroz cru. Outros esperam o arroz secar para colocar mais água e por aí vai. Existem inúmeras técnicas para se fazer um determinado arroz. E isso se estende a várias atividades do nosso dia a dia. Desde fazer anotações em um caderno, pintar um carro, pintar uma casa e produzir um automóvel. Em todas essas ações a técnica está presente. Então, a técnica sempre tem um objetivo claro, certo? Então, no caso as técnicas para fazer o arroz podem variar muito, mas o objetivo é sempre cozinhar o arroz, fazer o arroz. Então, os meios variam, mas os fins não. Então, quando você vai pensar em técnica como um conjunto de ações e procedimentos, você tem que pensar no fim dessas técnicas. Milton Santos alertava, grande parte dos geógrafos ainda acreditavam que as técnicas eram separadas de um componente político ou ideológico. E não são. As técnicas não são neutras. Então, todas as técnicas elas têm duas finalidades que são inerentes a elas, né? São a otimização e o controle. Todas as técnicas buscam otimização e controle, certo? Então, por que otimização? Otimização, quando ela é melhor, é mais rápida, mais barata e mais capilar, ou seja, ela consegue se disseminar mais rápido. Então, uma técnica que faça arroz mais rápido, melhor, mais rápido, mais barato e ela consiga ser disseminada, ela vai substituir todas as outras técnicas de fazer arroz. Por quê? Porque ela vai se disseminar muito mais rápido. As pessoas vão se interessar por ela mais rápido. Então, essa é uma característica. Então, por isso que o capitalismo, na sua disseminação de técnicas, ela sempre tem como prioridade a otimização das ações. As pessoas sempre querem caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais baratos e mais disseminados, certo? A segunda característica da técnica é o controle. Então, uma vez que você faz com que uma determinada técnica se dissemine e ela tenha hegemonia sobre as demais, ou seja, a maior parte das pessoas passam a usar aquela técnica e ela se torna hegemônica, você tem uma segunda característica que é o chamado controle. Então a técnica busca também o controle. Quanto mais pessoas usam, mais controle você tem. Nós vimos o caso aí na nossa geração do Windows, 90% de pessoas usavam Windows pelo mundo. Por quê? O Windows era melhor, era mais rápido, mais barato e mais capilar. Ah, mas tinha outros programas que eram melhores, ofereciam mais ferramentas. Tá, mas era disseminado, era muito simples, as pessoas sabiam usar e conseguiam usar de maneira otimizada? Não. Então não adianta. E a segunda é o controle. Então, junto com a otimização, que é a hegemonia dessas técnicas, você tem patentes, você tem direitos de fabricação, você tem normas, você tem regulamentos, você tem portarias, né? Então você tem todo um conjunto que você tem que obedecer para ter acesso àquela técnica. Então nós tínhamos que obedecer todo um conjunto de regulamentos e normas que a Microsoft dava em relação ao Windows, se nós quiséssemos ter
acesso ao Windows. E assim é. Então a unicidade técnica hoje ela está implementada, né, e ela vai se ampliar, e o maior exemplo disso é a Organização Mundial de Saúde. Hoje quem dita as regras técnicas de economia é a Organização Mundial de Saúde. Mas peraí, não é a Organização Mundial de Saúde? O que tem a ver com a economia? Tem tudo a ver com a economia hoje. Tem tudo a ver com a cultura hoje, porque as pessoas no mundo estão mudando sua cultura por conta dos padrões e normas da Organização Mundial de Saúde. Porque ela diz quando e como nós podemos sair à rua. E isso muda a nossa cultura doméstica. Puxa vida, muda mais aspectos? Muda a política. Nós temos políticos aí debatendo como é que vai ser. Se é o município que manda, se é o estado que manda, se é o governo federal, se é o governo regional. Está se discutindo isso. Qual é a autonomia de cada um? Tem aspectos sociais? Sim, cria um estresse diferente. Então, o que Milton Santos disse lá, de novo, vou ler aqui, os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual, primeiro é a unicidade técnica. E a unicidade técnica tem vindo sim pela Organização Mundial de Saúde, que é o braço principal aí do atual globalitarismo. Isso mesmo, globalitarismo. Guarde esse termo que nós vamos utilizar muito ele. Ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.